bênção ao Senhor, porque Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu glorifico a Deus porque em todo momento, hoje na realidade Deus quis fazer um renovo em cada um presente nas nossas vidas, fazer algo extraordinário, porque o Senhor, diz a palavra do Senhor em Salmos que as obras do Senhor são maravilhosas. E tudo aquilo que a pastora acabou de nos dizer, de proclamar, de profetizar em nossas vidas, de alertarmos também, se concretizou, se confirmou na palavra do Senhor, que eu vou proclamar agora para nós. Para nós, porque eu também sou ouvinte. Aleluia, glória a Deus. E essa palavra está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 seguintes. Gostaria de anunciar que eu não sou melhor que ninguém, muito menos melhor que vocês, e nem tenho tanto conhecimento quanto vocês. Porque para conhecermos a Deus, basta se entregar a Deus. Porque buscar a Deus não significa que você tem conhecimento dele. Porque nós podemos ser ludibriados. Nós podemos ser omissos, como a pastora mesmo disse. Nós podemos ser incrédulos mesmo, dentro da palavra, dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas não colocamos em prática. Talvez eu seja o menos preparado para estar anunciando esta palavra, mas gostaria de proclamar com vocês e até mesmo alertar, porque essa palavra é poderosa. É uma palavra profética que há muitos anos foram escritas e hoje se concretiza com as coisas que nós vemos, vivenciamos e presenciamos neste mundo. Amém. E ela vai nos dizer o seguinte: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Glória a Deus. Amados, nesses dois versículos, Deus ele já nos diz que nós pertencemos a Deus. Que nós somos templo, até mesmo o pastor proclamou no início, que nós somos templos do Espírito Santo. E o que foi proclamado aqui pelas meninas que dançaram maravilhosamente bem, que nós temos que nos alegrar, dançar no Senhor. E a pastora muito bem anunciou que quantas vezes nós saímos antigamente, outrora nós saímos na rua, tem uma festa aqui, uma festa ali, nós íamos, dançávamos, rebolávamos e ninguém falava nada. Você nem vergonha sentia. Hoje nós temos vergonha até de levantar a mão para Deus para receber a bênção. Aleluia, é verdade. E a palavra ela vai além. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Isso é uma negativa. Ele está afirmando e negando que se você, se eu, se nós somos templos do Espírito Santo, templo de Deus, você vai prostituir o seu corpo. Amados, essa semana eu ouvi no metrô uma pessoa com uma tatuagem aqui no braço do nome da filha. E ela falou que não vê a filha há 10 anos, porque ela abandonou para morar com outro homem. Escrever nome em braço
Tatuar nome em braço não significa que você tem amor a alguém. Se você não tatuar o nome da pessoa no seu coração. Primeiro você tem que ter o nome da pessoa no coração e amar de verdade, porque foi o que Cristo fez. Ele nos amou de tal forma a ponto de dar a sua vida por nós. Glória a Deus. Será que nós faríamos isso pelo nosso filho e filha? Eu acho que não. Porque eu estou vendo muitas mães matarem filhos, filhos matarem pais, etc. e tal. E não precisa ir muito além, porque isso não é escondido de ninguém, todos nós sabemos nos jornais que vimos, ou ouvimos, ou que lemos. E muitas vezes nós queremos demonstrar com atitudes erradas, prostituindo o templo de Jesus. É a mesma coisa, eu faço uma pintura na minha casa, vem alguém lá e picha, você vai gostar? Você já imaginou você pichando o templo de Deus? Você já parou para pensar nisso? Não, eu vou fazer aqui porque aqui é legal. Aqui é mais bonito e ninguém fica mostrando, ó, e fica forte, né? O cara é mais largo que esse ambão aqui. Mas todo tatuado. E nós prostituímos o nosso corpo de diversas formas. Em diversas formas. Seja ela sexualmente, ou tantas outras que nós conhecemos por aí que eu não preciso nem citar. Isso é uma prostituição ao templo de Jesus Cristo. E que muitas vezes nós não damos atenção nisso. E isso está ficando aí fora como se fosse uma coisa normal hoje. O anormal é isso aqui. É você ser puro. É você ser do jeito que Deus te constituiu. É você ser da forma que Deus instituiu o homem. Ele falou, o homem tem que ser assim. Só que Deus, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que nos seus 10 mandamentos, em nenhum momento Ele falou, não é para fazer isso. Ele simplesmente orienta, não faça. Mas se fizer, você tem a liberdade. Que é o que foi dito aqui. Por isso que no início, no versículo 12, vai falar que todas as coisas nos são permitidas, mas nem tudo nos convém. E todas essas coisas muitas vezes têm sido conveniente a nós. Amados, e eu quero falar muito mais. Eu quero falar algo, quero deixar algo explícito aqui para vocês. Que muitas vezes nós temos sido coniventes com o pecado. E a palavra em Romanos vai nos dizer que aquele que é conivente com o pecado, ele comete o mesmo pecado. Se você muitas vezes tem aproveitado e aprovado o pecado de muitas coisas que têm acontecido nesse mundo, eu quero anunciar em alta voz, você tem cometido o mesmo pecado. Deus está olhando para você. Deus, Ele sabe que você é a favor ou não. E isso está na palavra, não é Alex que diz. A não ser que rasgaram a página da Bíblia e tiraram. Pois até pastores muitas vezes têm erguido igrejas que não é de Deus. Porque já está escrito também em Mateus capítulo 24 que muitos cristos e muitos falsos cristos e falsos profetas se levantarão. E muitos daqueles que eram do Senhor se levantarão. Porque profetizarão coisas que não vêm de Deus. E falsos sinais que também não proverão de Deus. E nós muitas vezes estamos acolhendo. Nós estamos nos calando a lei humana. E estamos nos sujeitando, esquecendo a lei de Deus. É porque simplesmente a lei fala, se você pregar contra o homossexual, você vai ser preso. Eu quero ser preso porque a pastora acabou de pregar. Muitas vezes, amado, nós temos medo e nos repreendemos a Deus, negamos a palavra de Deus e muitas vezes aceitamos as coisas que o mundo nos impõe. Verdade, Deus. A lei do Fala, homem é maior do que a lei de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Fala, Senhor. Nenhuma lei é maior do que a de Deus. Aleluia. Se tiver que morrer Glória a por causa Deus. da palavra, eu vou morrer por causa da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aonde está escrito? Por um acaso Jesus olhou para aquela prostituta quando colocaram e apresentaram, tentaram testar o Senhor. Quando colocaram diante dele e falaram assim: Senhor, essa mulher é uma prostituta.
E pela lei de Moisés, toda mulher que se deita com outro homem, ela tem que ser apedrejada. Então o Senhor, ele nem olha, ele fala assim: aquele que tem maior pecado, que atire a primeira pedra. Eu não estou julgando ninguém, eu não estou condenando ninguém, eu não tenho nada contra eles, porque uma coisa eu vou te dizer: se você se acha perfeito, ou se nós nos achamos perfeitos porque pregamos a palavra, esquece. Pois os sacerdotes da época foram que crucificaram Jesus. Enquanto um ladrão que estava sendo crucificado à sua direita foi salvo. Glória a Deus. Você se acha melhor? Pois eu não sou melhor que eles. Só que eu não posso concordar com uma coisa que Deus abomina. É verdade, Deus. Muito pelo contrário. Nós temos que orientá-los. Nós temos que tentar resgatá-los. Mas como? Se nós omitimos a palavra. Como? Se nós vamos à igreja muitas vezes e fazemos vista grossa com a palavra de Deus. Como nós vamos orientar e pregar para essas pessoas se nós temos vergonha da palavra de Deus? Porque as pessoas conseguem cantar aí fora qualquer tipo de música, seja ela profana da... Hoje não tem música melhor, hoje é só pior. Que hoje você não vê ninguém cantando mais Milionário José Rico, você não vê ninguém cantando aquelas músicas de raízes mais. Você é louco, você está cantando essas músicas aí, se você já era. Agora é o putz. Agora é uma safadagem atrás da outra. A nenhuma música ele consegue falar todos os órgãos genitais do homem e da mulher, minha filha. Não tem isso mais não. E antes o cerol na mão era a coisa mais profana do mundo, né? Era cerol na mão, hoje é outra coisa. Na mão, no pé, em qualquer lugar. Verdade. A palavra, ela quer nos orientar. E amados, eu estou aqui para orientar a cada um, inclusive a mim. Para que nós não sejamos hipócritas. Hipócritas a ponto de, muitas vezes, negar a palavra. De negar ajuda. De negar, muitas vezes, o Espírito Santo de Deus. Proclamar o Espírito Santo de Deus sobre a vida das pessoas. Nós temos esse medo. Nós temos medo de falar de Jesus. E medo de falar de Jesus é medo de ser preso. É medo de ser perseguido. É medo de ser apedrejado. Se eu vou ser apedrejado por causa da palavra, eu vou ser apedrejado. Eu não estou nem aí para que o mundo pensa. Eu tenho que fazer a diferença, já diz Romanos 1. Você tem que ser diferente. Eu tenho que ser diferente. Nós temos que mostrar a diferença sendo de Cristo. Amados, já diz, salvo engano, Filipenses capítulo 3, versículos 17, vai dizer que nós somos imitadores de Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, porque Paulo imitou a Cristo. Paulo deu a vida por causa da palavra dele. Paulo deu a vida por causa da palavra de Deus. E nós, muitas vezes, quando Paulo ele suscita isso para nós, ele fala assim: olha, sede meus imitadores. Paulo deu a vida dele pela cruz. Foi pela cruz. Porque ele diz que hoje não é ele quem vive mais, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Paulo renunciou à lei para provar na sua vida a lei de Jesus. E nós o que estamos fazendo dentro da igreja é simplesmente para eu vou à igreja, eu vou buscar Deus. E isso muitas vezes para nós tem sido suficiente. Mas isso foi suficiente para aqueles homens lá em outrora, amados. É só você ver quantas pessoas sentavam para ouvir a palavra ao lado de Jesus Cristo. E aquele monte de pessoa também crucificou, julgou. E no momento em que ele estava sendo julgado lá, falou: crucifica-o. É verdade, Deus. Nós hoje não estamos crucificando a Cristo, estamos crucificando e enterrando a palavra de Deus, rasgando muitas vezes páginas que estão aqui e que muitas vezes nós não temos coragem de defender. Que não temos coragem de vivenciar porque você tem medo de ser diferente. O mundo não tem medo de ser diferente.
uma forma e nós queremos vivenciar de outra forma. Amados, muitas vezes eu ouço alguma coisa errada. Que aquela mulher é mulher de Deus, que aquele homem é um homem de Deus. Todos nós somos de Deus. É o que a pastora acabou de anunciar para nós. Todos nós somos homens e mulheres de Deus. Somos criados por Deus. O inimigo não teve, ele tem tanto poder, mas é limitado. Porque nenhum homem ele consegue criar. Porque quem criou foi Deus. Glória a Deus. De tão limitado que é o poder dele. Mas ele é forte. Só que Deus diz que nós podemos e pisamos escorpiões e serpentes. Nós pisamos na cabeça de Satanás, diz a palavra. O inimigo não vai conseguir submergir os filhos de Deus. Amados, em Mateus capítulo 24, Deus ele vai nos suscitar lá que muitos falsos profetas surgirão e estão surgindo. E nós não estamos olhando isso. Agora, cabe a nós escolhermos o nosso caminho. Porque Deus diz que as pessoas irão se afastar, e é o que está acontecendo. As igrejas estão esvaziando, e isso no geral. No geral, porque o mundo tem falado mais forte. O mundo tem falado mais alto. O pecado, ele tem sido melhor. E nós temos nos sujeitados ao pecado. E o que será que nós temos que fazer para isso mudar? Aplicar a palavra de Deus. É aplicar a palavra de Deus. Mas cuidado, para que a vossa liberdade não se torne em motivo de tropeço para os fracos. Porque se alguém vir a ti, que tens conhecimento cometido à mesa do templo dos ídolos, não será incentivado, por ter ele consciência fraca, a comer da carne sacrificada aos ídolos. Assim, ó fraco, teu irmão, por quem Cristo morreu, é destinado pelo teu conhecimento. Nós somos destinados pelo nosso conhecimento. O nosso destino está no nosso conhecimento. Porque Deus nos fala que nós conhecemos o certo e o errado. Deus nos criou para a verdade. E Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas se Deus, Ele é a verdade, se Jesus, Ele é essa verdade, por que nós não aceitamos? Por que muitas vezes, não, eu não concordo com essa palavra. Mas por quê? Porque ela não me convém. Nós questionamos a Deus a todo instante. Mas porque nós não procuramos não ler. Muitas vezes nós somos ouvintes e simplesmente colocamos em prática aquilo que ouvimos. Porque quando nós somos contrário àquilo, não, eu não sou a favor disso. Eu vou ler para ver se eu encontro uma outra coisa e depois eu tiro as minhas conclusões. As pessoas não fazem mais isso com a palavra. As pessoas acham que aquilo que foi falado é lei e não é lei. O nosso conhecimento de Deus, ele tem que ir além. Eu tenho que vir no culto, eu tenho que vir ouvir a palavra e falar, nossa, o que ele falou é forte. Mas será que é assim mesmo? Eu tenho que ir além, eu tenho que buscar a palavra. Será que é isso mesmo que fala? Amados, Deus nos dá sabedoria. Deus nos dá sabedoria para nós prolongarmos a nossa vida na terra, a ponto de nós sabermos o que é certo e o que é errado. Nós não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para condenar, porque isso só cabe a Deus. E no juízo final, já diz a tua palavra, que os mortos que nós não precederemos aos mortos na ressurreição. Amém? É o que diz Paulo. Se eu não me engano, salvo engano, 1 Tessalonicenses, que vai nos dizer isso, que nós não precederemos aos mortos na ressurreição. Olha que interessante. Amados, eles já morreram. Jesus vai primeiro pegar eles para depois vir atrás de nós. Mas olha que a palavra fala, aqueles que permanecerem fiéis no Senhor. Qual o nosso medo?
Qual o nosso medo mediante aquilo que vivemos na palavra? Qual o nosso medo de proclamar a palavra viva e verdadeira? Aonde nós temos errado? Muitas coisas têm me aberto os olhos. Eu tenho visto e ouvido muitas coisas que entristecem o coração em saber de tanto conhecimento. Aonde era para as pessoas encontrarem o poderio do Senhor? Aonde era para as pessoas encontrarem a sabedoria e o conhecimento de Deus? Se tornou um lugar de vexatório, posso assim dizer. Tantas coisas acontecendo, né? Dentro das igrejas, pastores, coroinhas, padres. Isso entristece o coração. E saber que são servos de Deus, que estão ali dando a sua vida para entregar a Deus. E são pastores que nos reganham, mas o respeito que nós temos e a confiança que nós temos, lógico, primeiramente em Deus, e esse é pleno porque Ele não desampara, Ele não desanima. Aleluia. Ele jamais nos desamparará. Já diz a sua palavra, mesmo que a tua mãe esqueça o seu filho, até mesmo no ventre, mesmo que ele esqueça de você, eu jamais me esquecerei. Isaías 49, glória 15. a Deus. Amados, nós não estamos jogados às traças, nós não estamos abandonados, porque Deus, Ele conhece o coração de cada um. Deus, Ele sabe o que cada um pensa. Deus, Ele sabe como cada um age. Eu acredito, amados, muitas vezes, eu escutei há pouco tempo, eu não vou dar meu dízimo por causa disso e por causa daquilo. Pois, amado, pode o mundo, o inferno falar o que quiser, pode o mundo proclamar o que ele quiser em relação ao dízimo. Eu dou meu dinheiro para o Senhor, se vai para o Senhor, mas eu acredito na obra de Deus, eu acredito no poder de Deus, eu acredito que a obra de Deus pode salvar, pode curar, pode libertar. Mas, amados, nós temos que fazer a nossa parte. Faça você a sua parte. Deus, Ele fará a sua parte com você. Não importa o que se fará com Ele, você não deve ligar para o dinheiro, porque já diz em Mateus capítulo 6, versículos 24, não existe, não pode servir a dois senhores, não dá para servir ao dinheiro e não dá para servir a Satanás, meu amado, mas simplesmente a Deus. É a Deus, porque a idolatria não basta assim, não é só a imagem, não é só a imagem de uma estátua, mas o dinheiro pode ser idolatria, o homem Glória pode a ser Deus, idolatria, aleluia. tudo pode ser idolatria. Glória a E Deus. nós muitas vezes somos idólatras, nós nos apegamos a poucas coisas. Aí meu celular, eu não largo o celular, o cara vai para qualquer lugar, mas seu celular, amado, se eu puder, deixa meu celular em casa. No serviço, no horário de almoço, muitas vezes você quer conversar, pô. As pessoas muitas vezes lá no serviço conversam comigo por causa do conhecimento da palavra, e a maioria é evangélico, glória a Deus. E eles conversam muito, não, Alex, não sei o quê, e a gente fica conversando sobre a palavra. Isso uns 3. Os outros 12 que ficam lá, ficam no celular. Os caras nem piscam. Opa! Não, e o pior é que tá um do lado do outro, e o cara tá mandando mensagem, não, você recebeu aí? Ô, vê aí que eu mandei pra você, olha o vídeo aí. Não, o Alex não pode ver esse vídeo. É assim. O respeito é tanto que o Alex não pode nem ver o vídeo. Olha em que situação que nós chegamos. Verdade. Outro dia eu proclamei que esse WhatsApp, né? O WhatsApp, isso daí aproximou as pessoas distantes, porém afastou as pessoas mais próximas. Uma vez eu fiquei tão nervoso com a minha esposa no café da manhã, porque ela falou assim, tá pronto o café, aí eu fui. Aí eu sentei na mesa. Na mesa? Entendeu, né? Aí eu sentei, pensando que ia compartilhar a palavra, porque telemarketing fala, né? Telemarketing fala pra caramba. Nem respira, hein, gente? E a gente tá encontrando até dificuldade até na respiração pra caramba. Mas telemarketing fala tanto. E naquele momento ela falou que o café estava pronto. Quando eu cheguei na mesa, ela estava. Não, mas eu estou evangelizando, mas tudo bem, você está evangelizando, agora já é hora do café. Aí eu peguei, levantei de novo, pode vir, que não sei o quê. Agora decidiu?
muitas vezes, o celular nos traz realmente alguém que a gente muitas vezes nem viu mais. Um parente distante, mas agora você está tão próximo. E talvez o momento do café da manhã, porque na semana eu quase não vejo minha esposa, é à noite. Aí você chega e vai embora. Já está dormindo. Eu lembro outro dia que eu estava conversando com ela e daqui a pouco ela... Você vai? Já é. Repousou. Então assim, você não tem tempo. E quando você tem tempo, dá pra você vai. Amados, na empresa onde eu trabalho, é pior. Porque ela instituiu uma norma que não pode conversar. Você virou um robô. Aí outro dia me veio um rapaz e falou assim: Alex, você não fala? Eu falei, mas por quê? Meu, eu escuto todo mundo, menos você. Eu falei assim, eu até falava bastante no começo. Brincava com todo mundo, coloquei apelido em todo mundo lá na empresa. Porém, hoje eu não falo mais nada. Porque tudo é sujeito para você ser mandado embora. Então, Deus fala na sua palavra que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Né? Nós, porém, temos que ser mais espertos que eles. Então, se eles querem um motivo para mandar embora, eu fico calado. Né? Dizem que o calado consente, mas se eu estou na minha razão, glória a Deus. E naquele momento que ele falou aquilo para mim, é engraçado, porque quando sai eu falo para todo mundo. Falo, caramba, lá você é calado, aqui você fala, aqui você brinca, mas aqui é diferente. Aqui eu estou no meu habitat. Lá não. Lá eu visto o 7º registro de imóveis. Aqui fora, mas o testemunho é o mesmo, tanto num lugar como no outro. Nós temos que fazer a diferença, mas com sabedoria. É com sabedoria que nós temos que fazer essa diferença. E lá, aquele silêncio inteiro, quando todo mundo começa a falar, vira uma feira. É uma feira. Aí você não consegue entender mais nada. Eu estava falando com uma parte na segunda-feira, aí o oficial começou a falar com o fulano lá do outro lado do balcão, o outro começou a falar com o outro do lado. Aí a mulher, o moço, não entende nada que você está falando. Eu falei, mas nem eu estou escutando o que você está falando. Amados, olha que ponto nós chegamos. Olha o que nós temos acolhido em nossa vida. Que diferença que nós temos feito mediante a palavra. A palavra, ela é o nosso alicerce. Nós que somos cristãos de verdade, a palavra, ela é o nosso alicerce, meus amados. Aleluia. A palavra, ela é Jesus, Ele é a nossa pedra angular. Aleluia. Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa firmeza, Ele não nos deixa cair. Ele vem a tempestade querendo nos derrubar, vem o mar querendo nos submergir e nós não afundaremos, nós não seremos derrubados por qualquer ventania que dê, mas ficaremos ali em pé. Amados, é isso que eu quero pregar para vocês. Permaneça com a sua fé inabalável. Glória a Deus, aleluia. Porque você se gloriará diante de Deus. Oh, aleluia, glórias. Porque diz, salvo engano, Tiago 7, versículos 4, que nós temos que nos sujeitarmos a Deus e afastar o diabo, e ele afastará de nós. Nós temos que aproximar de Deus para que Ele coloque o ouvido do nosso lado e fale assim, pode falar que eu estou te ouvindo. Ou então que Ele fique e permaneça do nosso lado, porque Ele está ao nosso lado. Ele caminha com a gente dia a dia. Ele sabe das nossas dificuldades. Amado, tudo que acontece nesse mundo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Até, querendo ou não, eu posso falar até o homossexualismo. É permissão de Deus pelo pecado de outrora. E se você duvida daquilo que eu estou falando, chega na sua casa e lê Romanos capítulo 1. E você entenderá o que eu estou falando. Não é um demônio. Só que Deus, Ele nos diz que nós podemos vencer qualquer coisa. Nós podemos, amados, porque se você quer uma coisa, se você é determinado, você não consegue, pastor? Se você quer um emprego, fala, não, eu vou conseguir aquele concurso.
E você estudar, você consegue? Amém. Eu quero fazer uma pergunta até meio que indiscreta, mas será que o homossexual tentasse pelo menos lutar pelo aquilo que realmente Deus te fez de por direito? Ele não conseguiria? Consegue, porque um conseguiu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O sobrinho da minha cunhada. Ele era e ele não aceitava aquilo lá. E ele foi mais, quer dizer, pela oração e ele já está indo na igreja. Aí, gente, Ele quis se livrar disso. Deus é poderoso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas a vontade é nossa. A vontade é nossa. Eu não posso contar pelos outros. Eu tenho que ter vontade de mudança. Eu quero mudar. Eu tenho que lutar. Amado, se eu estou no pecado, qual é o seu vício? O meu vício é o cigarro. Mas eu posso lutar contra. Quem disse que não? Eu nasci com ele. Eu não nasci com ele. Eu adquiri ele e eu fui dando esperança. Se eu vou dando esperança, eu vou alimentando aquele pecado em mim, ele vai ficando forte. Ele vai se fortalecendo. Amados, quando nós damos brecha para o inimigo ele vem avançando na nossa vida de uma forma e ele vai tomando conta. Você está dando brecha? Então vamos. É assim. Amados, se nós queremos lutar, se nós queremos progredir na vida e mudar definitivamente, por um acaso aquela prostituta voltou a ser prostituta, ele falou, vá e não peques mais. Ele não falou assim, vai, mas se você pecar eu te aceito mesmo assim. Pode continuar pecando. Ele falou isso. E muitas vezes nós estamos sendo coniventes com alguns pecados aí, gente. Então acho que o erro não é de Deus, é nosso. Verdade, Deus. Deus, ele é perfeito. Aleluia. Deus, na filosofia, a filosofia nos trata que Deus é o causador de uma causa não causada. Vocês entenderam? Não foi nada, né? Deus, ele é o causador de uma causa não causada. Deus, ele não foi criado. Ele é o Criador. E nós estamos nos rendendo ao criado e não ao Criador. Nós estamos nos rendendo a pessoas, a homens, a carne, a vontade, a pecado, e não estamos nos apegando a Deus. É a Deus que nós temos que nos apegar. É o Criador. Ele criou a gente. E nós estamos nos apegando ao homem. Nós estamos nos apegando àquilo que foi criado pelo maior. É verdade, Deus. Ou seja, nós estamos sendo ludibriados pelo pecado, alimentados pelo pecado, e não estamos fazendo nada contra isso. Verdade, Senhor. Nós estamos sujeitos a Ele e não queremos abrir mão. Eu quero abrir mão do meu pecado. Aleluia. Aleluias. Eu vou abrir mão do meu pecado. Aleluia. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é maior do que qualquer coisa. O nosso Deus é maior do que qualquer pecado. Não há outro Deus. Não há outro Deus igual a Javé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, Ele é maior em nossa vida. Deus Glória a só Deus. quis nos alertar. Quando a pastora começou a proclamar, eu falei, nossa Senhora, tem se confirmado. Tem se confirmado isso. Eu glorifico a Deus, porque eu me converti na igreja católica. Eu posso dizer que sou cristão, me respeito. Mas eu tenho me voltado tanto ao lado evangélico. Mas não. O que eu posso dizer? Eu não tenho o que dizer. Porque Jesus, ele tem sido maravilhoso, minha vida. Glória a Deus. Muitas coisas têm mudado em minha vida. Minha esposa sabe bem disso. E o esforço que eu tenho feito para mudar, lógico que precisa mudar muito, muito, muito. Eu não sou ninguém para pregar para vocês, ninguém. Mas eu posso dizer com autoridade que é dada por Jesus Cristo, né? Amados, sirvam ao Senhor. Sirvam, não abram mão deste Deus. Que já diz em Mateus capítulo 10, versículos 33 e 34. Aquele que der testemunho de mim na terra,
aos homens da terra: eu darei testemunho de vós ao Pai que está no céu. Nós temos que dar testemunho deste Deus e jamais desistir dele, porque ele não desistirá de nós. Ele Glória não a Deus. desiste de você. Aleluia. Eu estou me sentindo muito bem na igreja, na comunidade. Muito bem mesmo. E você vê muitas vezes pessoas te negando aonde você cresceu, aonde você se converteu. Você ser ignorado, ser tratado diferente, porque você deixou de ir. Eu deixei de ir lá, mas eu não deixei de ser cristão. Eu deixei de ir lá, mas não deixei de dar testemunho. Porque enquanto muitos viram a cara para mim, eu falo assim: ah, Jesus, se não receber, eu volto.